Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre comparação de frações. Eu trouxe aqui um exemplo com duas frações que possuem o mesmo denominador, ou seja, um inteiro foi dividido na mesma quantidade de partes, que nesse caso é o número 4, o inteiro foi dividido em 4 partes. No primeiro caso, nós estamos separando duas partes para serem utilizadas. No segundo caso, nós estamos utilizando 3 partes de 4. Então, fica fácil ver que a fração que possui maior numerador é a maior. A fração que a gente utilizou mais, nesse caso, é a maior. Fica fácil perceber porque nós temos a mesma quantidade de partes, tá? Em que o inteiro foi dividido. Então, aqui é bem simples da gente identificar que 3 quartos é maior que 2 quartos, certo? Então, aqui fica bem simplesinho da gente perceber isso. 2 quartos é menor do que 3 quartos. Mas, e se nós tivéssemos denominadores diferentes? O que faríamos? Eu vou explicar para vocês rapidinho, considerando se o numerador for igual, se for diferente, tanto faz. Utilizaremos como base apenas o denominador, tá? Somente o denominador. Bom, eu vou pegar aqui duas frações aleatórias para a gente fazer essa comparação. Vamos observar as frações, por exemplo, 7 décimos e 13 quinzeavos. O que faremos para comparar essas duas frações? Nós vamos transformar cada uma delas em uma fração equivalente à primeira, às duas primeiras, que tenham o mesmo denominador. Bom, como é que nós faremos isso? Vamos utilizar o conceito de MMC, menor múltiplo comum. Se eu fizer isso, eu vou encontrar uma fração equivalente à primeira e também equivalente à segunda, cujo denominador será o mesmo para as duas frações. Então, vamos lá. Vamos determinar o MMC de 10 e 15. Vamos fazer um rascunhozinho aqui do lado, certo? 10 e 15. Como é que a gente calcula mesmo o MMC de dois números? Bom, olhamos o primeiro número primo, que é o número 2, e verificamos se algum deles é divisível por 2. Então, tá aqui. 10 é um número par, então ele é divisível por 2. 10 dividido por 2 é 5. 15 não é divisível por 2, então a gente deixa o 15 aqui. Algum desses dois números é divisível por 2? Não. Então, a gente vai para o próximo número primo, que é o número 3. Algum desses números é divisível por 3? Sim. O número 15 é divisível por 3, então a gente coloca o número 3 aqui. 5 não é divisível por 3, então a gente repete o 5. 15 dividido por 3 é igual a 5. Então, agora eu só tenho o número 5, né? Ele não é divisível por 3, então eu passo para o próximo número primo, que é o próprio 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. Então, agora que nós chegamos no final, que é quando os dois números foram reduzidos até o fator 1, nós vamos multiplicar os 3 fatores aqui. Então, o MMC vai ser o resultado dessa multiplicação, vai ser o produto desses números. 2 vezes 3, então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a multiplicação, tá? Esses 3 valores. 2 vezes 3 é 6. E 6 vezes 5 é 30. Portanto, o MMC de 10 e 15 é igual a 30, tá? Mas para que serve isso? Significa, gente, que esse aqui é o menor múltiplo comum do 10 e 15. Se ele é múltiplo de 10 e 15, então, nós vamos escrever as nossas duas frações com esse denominador. Olha só. Aqui eu vou ter o número 30 e aqui também. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Pensar. Bom, 10 vezes 3 é 30, não é? Se 10 vezes 3 é 30, então 7 vezes 3 vai ser o numerador que eu quero descobrir. Então, 30 dividido por 10 é 3, e 3 vezes 7 é 21. 30 dividido por 15 é 2, isso significa que 15 vezes 2 é 30.
Se eu multipliquei aqui embaixo por 2, em cima eu tenho que multiplicar também. Então, 13 vezes 2 é igual a 26. Olha só, eu encontrei duas frações. Quer dizer, uma fração equivalente à primeira, outra fração equivalente à segunda, e agora eu consigo comparar porque elas têm o mesmo denominador. Qual das duas é a maior? Do lado direito. Então, 26/30 é maior do que 21/30. O que isso significa? Significa que 7/10 é menor do que 13/15. É só isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Tchau, tchau. Até a próxima.